Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto desta noite. Louvado seja Deus que nos uniu aqui novamente, nos trouxe para podermos louvar o Senhor, exaltá-lo. E também, o motivo de nossa gratidão é por tudo aquilo que o Senhor Ele tem feito, E nós louvamos a Deus por isso. Nós temos o privilégio de poder louvar o Senhor, de poder nos reunir mais uma vez nesse lugar, com liberdade, de poder cultuar o Senhor. Isso é uma grande bênção para nós, como servos de Deus, como pessoas, As portas estão abertas, para todos aqueles que querem entrar e ouvir a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. É bom saber que nós temos essa liberdade e nós estamos aqui essa noite. Eu agradeço a Deus pela sua vida, por você que está aqui, pela sua família, e que nós, nessa noite, possamos realmente render graças ao Senhor, porque Ele é bom. O Senhor é bom em todo o tempo, e todo o tempo Deus é bom. Quando nós olhamos para a nossa vida, a gente pode ver isso a cada dia, a cada momento, os livramentos, o suprimento, as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Então nós podemos dizer que Deus, Ele é bom. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 92, faremos a leitura apenas do versículo 1 ao versículo 4. E se você achou, se coloca de pé, nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 4. Esse é um salmo aqui de gratidão, E que nós possamos ser gratos sempre ao Senhor. Salmo 92, versículo de 1 a 4. Palavra de Deus diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com o saltério e com a sonoridade da harpa. Versículo 4: pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Amém? Irmãos, eu quero destacar o versículo 4: pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Grandes coisas Deus tem feito por nós. Amém ou não? Amém. Na sua vida, Deus tem grandes coisas Ele tem feito, e Ele é realmente aquele que tem feito, E aí fala assim: exultarei nas obras das tuas mãos. Que nós possamos sempre, irmãos, realmente agradecer, se alegrar com os feitos do Senhor na nossa vida. Nós vamos orar, buscar a direção de Deus e pedir que Deus abençoe este culto, E que nós, eu e você, possamos realmente honrar e glorificar o nome do Senhor essa noite. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por nos permitir chegar até aqui nesta noite. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus grande, um Deus incomparável. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor em todo o tempo é bom. Em todo o tempo o Senhor tem cuidado de nós. Em todo o tempo o Senhor tem feito maravilhas ao nosso favor. Por isso queremos render graça ao Senhor essa noite, engrandecer o teu nome, não por aquilo que o Senhor tem nos dado, mas por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor tem realmente feito todos esses anos no meio da igreja, na nossa vida, na nossa família. Obrigado, Senhor. E que nessa noite, ó Pai, em uma só voz nós possamos exaltar, glorificar o teu nome, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Então esteja nos abençoando aqui, fale conosco através dos cânticos, através da tua palavra, e que nós possamos, ó Pai, ser tocado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo tenha liberdade de agir no nosso coração. Ó Deus, fale conosco, nos abençoe, age, Senhor, e receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, que nós possamos, ó Pai, eu e esses irmãos, adorar o Senhor em espírito e verdade. Louvado seja o Senhor. Queremos te pedir a tua direção para o louvor, para a ministração, que tudo, ó Pai, seja dentro da vontade do Senhor. Oramos e entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém. De pé nós vamos louvar o Senhor, começar cantando Te Agradeço. Bom, nós temos muitas coisas para agradecer ao Senhor, para exaltar o nome de Deus. Te agradeço.
por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por suas promessas e tudo que é. Quero te agradecer. Só sua voz, cante com alegria. É porque Ele morreu no nosso lugar, se entregou por nós naquela cruz, né? Louvado seja Deus por isso. Neste momento, como alguns chegaram e não cumprimentaram uns aos outros, nós vamos sair do nosso lugar, cumprimentar os irmãos, né? Aquele momento que é gostoso para a igreja. Então a irmã Laura vai colocar a música, sai do seu lugar, cumprimente o seu irmão, dê um abraço nele. É bom poder estar aqui essa noite. Amém, glória a Deus. Esse é um momento importante, né, para
nós de poder cumprimentar os irmãos, abraçar, dizer seja bem-vindo, mesmo que a gente não seja visitante, que já vem uma, duas vezes, já não se torna mais visitante, mas é um prazer tê-los aqui, cada um de nós, né? Vamos, essa música que nós vamos cantar agora, Tu És Deus, é um cântico novo. Então, se você não conhece, você ouve a primeira parte, a segunda parte você pode cantar também conosco. Então, se você sabe, solte sua voz, Tu és Deus.
Bom, nesse momento nós vamos recolher as nossas ofertas. Eu quero ler um texto para os irmãos. O texto está lá em Malaquias 3:10. O texto diz: trazei todos os dízimos ao tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me agora nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Então, com esse cântico nós temos a oportunidade de ofertar ao Senhor, o momento em que você possa trazer seu dízimo, sua oferta no gasofilaço. Mas antes nós vamos orar, pedir que Deus esteja abençoando já as ofertas, pedir que a irmã Nina nos leve a Deus em oração, agradecendo já pelas ofertas que vão ser entregadas ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui na Tua casa. Obrigado pela bênção que o Senhor nos deu no dia de hoje, por estarmos aqui de manhã, ouvindo a Tua palavra, agora no culto da noite. Que tudo que fizermos aqui seja para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Obrigada por cada irmão, cada visitante que aqui chegou. Que o Senhor esteja com a vida de cada um, em nome de Jesus. Agora, Senhor, pela oferta que será levantada, que tudo aquilo que está no coração, aquilo que deseja o coração, seja realmente para ofertar para a Tua casa, para a Tua obra, para os projetos da igreja, que tudo seja para a Tua honra e a Tua glória, em nome de Jesus. Que cada coração dê com amor, com alegria, como diz a Tua palavra. Nós devemos fazer aquilo que é da Tua vontade, e a oferta também é do seu coração, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite. E que tudo seja para o Senhor. Nós agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar Galileu. E a partir do momento que começarmos a cantar, você tem a oportunidade de ofertar a Deus. Com alegria no coração. Sempre com alegria. Todo mundo junto. Força! Eu me rendo ao seu amor.
nosso coração. Os irmãos podem sentar, o pastor tem a palavra. Boa noite, irmãos. Vamos às nossas comunicações durante essa semana. Nós começamos com a conexão feminina nas terças-feiras, 19h30. É o espaço de vocês, irmãs, mulheres, estarem estudando, e tem um nome em grego que a gente chama, estou tentando lembrar agora aqui, que é o cuidado mútuo. O cuidado mútuo, ele é um cuida do outro, um ajuda o outro. E a comunidade cristã, muitas vezes, se espera que o pastor cuide de tudo. Mas muitas vezes, há pessoas que Deus pode usar para te abençoar. Deus pode usar pessoas para ser bênção na sua vida. Deus pode usar pessoas para te ensinar algumas coisas. E Deus sempre usa pessoas dele para falar coisas dele ao seu coração. É um trabalho mútuo, não é um trabalho de um. A igreja, ela pode se auto-cuidar, Existe a figura pastoral, mas existe a figura também de que a palavra de Deus em Romanos diz que se um chora, todos choram, se um ri, todos riem, se alguém tem dor, a dor é de todos. Então todos nós somos uma comunidade, somos um só corpo, amém? Um corpo. E se a orelha padece, todo o corpo sofre. Então, irmãs, é um tempo de vocês, de aprendizado, de tratamento e de cura para muitas coisas, As mulheres sabem a vida que elas levam, tudo aquilo que ela carrega. Então é um tempo de vocês. Depois nós temos quinta-feira. Eu procurei essa foto, falei, mas de quem é essa foto? Aí eu procurei, não sei se você fez isso também. Eu procurei, aí eu vi embaixo, estava escrito surpresa, Quem faz essas artes também tem uma imaginação bem fértil, Glória a Deus por isso. Falei, mas quem é essa pessoa? Então, quinta-feira, eu não vou falar agora porque está gravando. Eu não sei se a pessoa que vai ter o culto, ela vai, já me entreguei. Eu já me entreguei, Eu falei, a pessoa não está aqui. Mas ou ingenuidade, Como a gente tem ingênuo. Não dá mais para voltar atrás. Bem, então, depois do grupo nós vamos colocar, e a ideia é, nós vamos colocar um ponto de encontro próximo à casa da pessoa, faltando mais ou menos uns 10 minutos para chegar na casa dela. Irmã, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, que eu terei cuidado. Já que a pessoa não está aqui, pode você tem que fazer uma ligação com a foto. Bem, então, faltando 10 minutos, a gente vai se encontrar no lugar. A ideia, irmãos, é assim, é a gente chegar na casa da pessoa cantando. Então, cadê a Giovana? Ia falar depois com ela, vou falar com ela, Já de preparar para a gente, chegando no portão, a gente já começa a cantar. Então a gente não vai bater palma, vai começar a cantar, beleza? Já combina lá, E a gente faz uma surpresa. Por ser surpresa, se você puder, você não é obrigado a fazer isso, por favor, tá bom, gente? Não se sinta constrangido, constrangida. Mas se você puder levar um salgado ou um refrigerante, tá? A gente junta lá e fazemos lá depois um bem bolado, tá bom? Tá? É uma data especial para a pessoa, então a gente vai estar lá levando o nosso amor, o nosso abraço, o nosso carinho para essa pessoa tão preciosa para a gente. Combinado? Depois nós temos um segundo culto surpresa, que depois a gente fala sobre eles. Então, quinta-feira, fique de olho no seu celular, no grupo da igreja, e quem não está no grupo do Conecta. Vou colocar nos dois, ponto de encontro, tal lugar, 7h20, estou esperando vocês lá. Tá bom? É do lado de lá, não é do lado de cá. Tá? Então é do lado de lá da pista. Tá bem? Já fica antenado.
Tá? Depois nós temos o quê? De quem? Explorando a palavra. Domingo de manhã, explorando a palavra. O pastor Aloysio está até o mês de abril, né? Aí em maio vem o outro Aloysio. Os irmãos têm assim, professores todos Aloysios. É uma diversidade de Aloysios. Né? Quem é Aloysio? Aí depois, Aloysio também. E quando terminar, Aloysio. E depois, Aloysio. Né? É uma grande opção, Aloysio. Né? Então, Deus abençoe, venham. Nós temos sentido a falta de muitos irmãos explorando a palavra. Hoje tinha mais gente lá comigo, lá em Morro Agudo, domingo passado e hoje domingo, do que teve aqui, hein? E eles são uma congregação lá. E nós somos uma igreja aqui. Então, não estou aqui, mas estou ligado, hein? Estou ligado. Né? Depois, o culto da noite. Culto da noite, como nós estamos fazendo hoje. Sei bem que na semana que vem nós temos ceia. E domingo que vem temos o café da manhã. Não é isso? Como eu não vou estar no café da manhã, não precisa caprichar dessa vez. Né? Tá lá o café da manhã. Tá aí. Nossa, tem até café ali mesmo. Olha. O negócio pessoal aqui, olha, você vê como tem gente talentosa? Glória a Deus. Eu não vou estar aqui, então não precisa caprichar. Pode trazer o pão duro, manteiga e acabou. Não? Aí que vocês vão caprichar mesmo, né? Tirar foto e mandar para mim depois. Quem enviar a foto, eu vou orar por você. Então o café da manhã às 9 horas e às 9h30 o estudo, e à noite a ceia do Senhor. Se preparem para juntos participarmos da ceia. Amém? Depois nós temos a nossa campanha do terreno. Irmãos, é difícil? É um desafio. Oferte. Foi lá R$10. Aquela pizza que você come no domingo ou no sábado, fala, essa pizza vai para o terreno. Já que você come pizza toda semana, então uma semana vai para o terreno. Oferte, está lá, ibpvolandeoficial@gmail.com. Coloque lá a sua oferta. É para o nosso terreno. Nós ainda esperamos um milagre. Eu acredito no Deus em milagre. Quem sabe Deus ainda possa fazer um milagre ao nosso favor, para a glória dele, porque tudo é para ele. Então, a nossa campanha do terreno. Depois, Nossa, que moça bonita! Meu Deus! nossa, eu conheço essa irmã de algum lugar. Temos aniversariante. Já estou indo, pastor, para orar para mim. Eu estou precisando. Tem que ser com fé com essa oração. Deus te abençoe, parabéns. Eu nem vou perguntar se você fez 16 ou 17. Não vou perguntar. 18. Deus abençoe. Esse negócio de tempo, né? Idade, como eu, né? Por exemplo. Mas graças a Deus pela passagem mais um ano. Que o Senhor Deus te abençoe. Sua vida, seu viver diário, sua família. Que o Senhor Deus esteja com você sempre. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos pela vida da Milena. Né? Estenda suas mãos a favor dela. Nós oramos ao Senhor agradecido que somos pela vida da Milena. Ó Deus, porque o Senhor deu a ela mais um ano de vida. E o Senhor nos abençoa com a sua presença entre nós. O Senhor enviou a tua filha para cá. Ela faz parte do nosso corpo. Ela está conosco. E eu te louvo porque ela existe. E eu te louvo porque o Senhor ela trouxe para nos abençoar e para nos ajudar. E nós somos gratos pela vida dela. E que o Senhor a abençoe. Ó Deus, com as tuas bênçãos espirituais, com as tuas bênçãos materiais, com as suas bênçãos, ó Deus, físicas, a sua saúde, a sua mente,
o seu coração, o seu corpo, o seu relacionamento com o Senhor, que o Senhor esteja usando-a, abençoando-a, capacitando-a, Senhor, para melhor te servir e ser uma bênção. Obrigado a Deus que o Senhor cubra a tua serva com as bênçãos dos céus. Abençoa a sua família, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, a sua irmã. Ó Deus, que o Senhor esteja naquele lar, abençoando o seu filho Miguel, Deus abençoando assim todos, e que a Milena seja usada pelo Senhor para ser uma âncora na sua casa, um porto seguro na vida dos seus pais, na vida dos seus irmãos e também na vida do seu filho. Cuida dela, Senhor, em tudo, e obrigado, Deus. Em nome de Jesus nós oramos ao Senhor agradecidos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, minha irmã. Pode sentar, irmãos e irmãs. Agora nós temos o testemunho, né? Deixa eu abrir aqui. É uma carta. Eu vou ler aqui que é mais fácil para mim. Onde está? Eu não sei se isso acontece comigo, mas às vezes a gente vive tão esquecido das coisas. É uma carta missionária. Eu lembro, né, de outras igrejas, quando os missionários escreviam as cartas, e a gente ficava tão ansioso, né, de ouvir as notícias do campo. E aqui diz assim, quem escreve essa carta é a missionária Laura. A Laura, ela trabalha na África. Ela foi missionária da Junta de Missões Mundiais, e ela começa dizendo assim: porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Tito 2:11. Quero compartilhar com você o testemunho de Amina, uma jovem com quem me encontro semanalmente para conversas de apoio ao seu desenvolvimento. Conheci a Amina através da sua irmã, que já acompanha há mais de 3 anos, e é uma pessoa muito especial para mim. Toda a sua família é muçulmana, sendo profundamente devota à sua fé. No último encontro, eu convidei a Amina para me acompanhar em um culto de adoração em minha comunidade de fé. Para minha alegria, ela aceitou o convite, e foi muito especial tê-la ao meu lado, especialmente sendo o segundo dia do Ramadã. Inicialmente, como a jovem que mencionei em minha carta anterior, Amina permaneceu sentada, enquanto todos estavam em adoração. Eu estava de pé, orando ao seu lado, com os olhos fechados, quando percebi que uma irmã muito querida estava ao lado de Amina. Para minha surpresa, Amina estava em pé, dançando e acompanhando cada canção com entusiasmo. Meu coração se encheu de alegria, pois sentia fortemente a presença do Eterno naquele lugar. Durante o momento da palavra, Amina ouviu com atenção e até anotou algumas palavras. Foi um tempo muito especial e, no fundo, sei que o Pai deseja alcançar a alma dessa jovem. No entanto, sabemos que se trata de um grande desafio, devido aos aspectos religiosos e culturais que ela carrega. Por isso, quero pedir a sua oração por Amina, que o Senhor toque no seu coração e a conduza a uma experiência transformadora com Ele, superando barreiras culturais e espirituais. Estamos juntos nessa caminhada de fé, confiando que Deus continuará a agir de maneira poderosa em nossas vidas e naqueles que estão ao nosso redor. Agradeço imensamente pela sua oração e apoio. E aí ela tem uma lista de oração. Ore pela vida de Amina, para que o Senhor abra o seu coração para a verdade do Evangelho, e que ela possa experimentar o amor e
e a graça de Deus de forma profunda. Interceda para que Deus aqui, quebrando as barreiras culturais e religiosas que dificultam a sua compreensão da fé cristã. Ore para que o Senhor continue me usando para ser instrumento de amor e apoio na vida de Amina e de sua família. Ore pela campanha Encontros com Jesus no Ramadã, para que mais muçulmanos venham a conhecer o Filho de Deus vivo e terem suas vidas transformadas. Amém? Irmãos, como nós falávamos na semana passada, as pessoas que trabalham no reino, na obra, sejam pastores e missionários, principalmente missionários, missionárias, que muitas vezes trabalham nos locais distantes da sua casa, outros países, outras culturas, sofrem por estar longe. Não é sempre que pode ver o pai ou a mãe, uma língua diferente, uma comida diferente, um povo diferente. Ore pelos missionários. Às vezes um trabalho duro, um trabalho árduo, às vezes anos sem ter uma conversão, mas só semeando a palavra. Ore pelos missionários, pelas suas vidas, pelas suas famílias, pela sua saúde, pelas saudades, que eles têm muitas vezes do país, do nosso país, do arroz, do feijão. Quem já viajou para outros países sabe que o que nós temos aqui em outros países não tem. Ouvir a nossa língua, os nossos costumes, e a gente sente falta, Às vezes eu viajando por outros países, ficando pouco tempo, já sentia falta de estar em casa, de ouvir a minha língua, o meu povo. Ore por essas pessoas que estão no campo, que estão longe de todos, longe de tudo, longe de parentes, amigos, e eles se dedicaram e se entregaram a esse ministério que o Senhor entregou a eles. Ore por missões, ore pelos missionários, ore pelas missionárias, que o Senhor as sustente, que o Senhor os acolha e que o Senhor cuide deles. Amém? Ore por essa menina, ore por outros missionários. O trabalho entre os muçulmanos é um trabalho difícil, é um trabalho complicado, mas para Deus não há impossíveis. Amém? O que mais nós temos? Terminamos aí. Peço oração, porque no dia 1 nós já entraremos, temos já a posse, não o direito de propriedade, mas o direito de posse, no nosso salão lá em Morragudo. Então nós estaremos já dia 1, já entraremos lá e já estaremos preparando aquele salão. Não sei se já domingo estaremos com culto lá, mas nós já estaremos lá preparando para termos a nossa congregação em funcionamento, já nas quartas, domingos de manhã, domingos à noite, do novo salão. E terça, das mulheres também, das mulheres lá. Então, irmãos, olhem pelo trabalho lá em Morragudo. Graças a Deus, o aluguel lá custa R$ 1.200 por mês lá. A nossa associação está, durante todo esse mês, esse ano, está doando R$ 800 por mês para o aluguel, e através dos dízimos e ofertas e a fidelidade daqueles irmãos, aí eles vão completar os R$ 400 que faltam lá. Pela glória de Deus, os irmãos têm sido fiéis lá nos seus dízimos, nas suas ofertas, na campanha missionária também, em média eles têm levantado R$ 300, R$ 400 em missões lá, mais do que aqui, Então, irmãos, assim, há um envolvimento, há um plantar, um ensinar ali, e que Deus esteja abençoando aquele lugar. Aquele lugar foi feito para a glória de Deus. O trabalho está sendo feito para a glória de Deus, E olhem também, porque eles têm amanhã o antigo proprietário, que é a igreja presbiteriana, tirar as coisas que lá estão.
Então, não sei, hoje conversei com eles, né, com o Alex, com o Diego e com o Pedro, sobre isso, né, que são 3 irmãos da igreja presbiteriana que estão conosco, né, e provavelmente nós vamos batizá-los em junho, né, porque eles são presbiterianos, então todo mundo sabe que nós não aceitamos o batismo por aspersão, e também nós não aceitamos o batismo de criança, e os presbiterianos praticam tanto uma coisa como a outra. Então, se eles quiserem se tornar membros, eles têm que passar pelo batismo por imersão, né? A gente já conversou isso, e orem por eles, vamos ver o que eles vão tirar, o que a igreja de Batatais vai tirar, o que a igreja vai deixar, e tudo isso é para a glória de Deus. Vamos orar por aquele lugar, que ali seja uma luz que brilha no meio das trevas, que ali seja o lugar onde Deus esteja presente, que ali seja um lugar onde milagres aconteçam, que ali seja um lugar abençoado por Deus, que ali seja um lugar que Deus usa para a glória dele. Amém? Então nós vamos levantar as nossas mãos, não sei se há algum pedido de oração que os irmãos tenham, e nós vamos orar e interceder por isso. Nós agradecemos mais uma vez, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder chegar até o Teu trono, de chegar até o Senhor com as nossas orações. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor tem ouvido as nossas orações, e eu oro, Senhor, pela vida dos meus irmãos aqui que levantaram as suas mãos. Nós não sabemos a razão, mas o Senhor que sonda os nossos corações sabe do porquê e dos motivos. Oro, Senhor, por aqueles que poderiam estar aqui conosco hoje, mas por algum motivo resolveram talvez não vir ou não puderam vir. Oro pela vida do Rogério, oro pela vida, Deus, do Wilson, oro pela vida do Jefferson, pela vida da Mariana, oro ainda pela vida do Renan, pela vida da Carol, ó Deus, oro pela vida da Regiane, ó Deus, oro por essas vidas, Senhor. Nós não desistimos de orar, nós não, ó Deus, desistimos de pedir, porque a Tua palavra diz que nós temos que orar sem cessar, perseverar em oração. E oro pela vida desses irmãos, por cada um com a sua dificuldade, que o Senhor tenha misericórdia. Ó Deus, abençoa a vida desta igreja, esse lugar, a vida dos irmãos e das irmãs. Fica conosco, Senhor, porque sem o Senhor nós não somos nada. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito nesse lugar. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito lá em Morro Agudo. E eu oro, Senhor, que o Senhor prepare outros lugares para que sejam usados pelo Senhor para a Tua glória, Pai. Fica aqui conosco, Senhor, ainda no decorrer desse culto, que em tudo possamos sentir a Tua presença. O mais importante aqui é que vejamos o Senhor conosco. Em nome de Jesus, Pai, atendo as orações e os pedidos e os agradecimentos de cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe. Amanhã tem ensaio. Amanhã tem ensaio, né, dos irmãos, pode ver. E no dia 19 de abril, todo mundo lá em Morro Agudo. Nós estaremos lá inaugurando o templo e fazendo a cantata de Páscoa, lá no dia 19 de abril. Então todos nós lá, para a glória de Deus. Amém? Bem, irmãos, vamos colocar de pé novamente aqueles que podem. Esse cântico, ele vai falar que um dia, lá no céu, não haverá mais morte, nem choro, nem dor,
Talvez tudo que você tem passado aqui, o tempo que você tem vivido, as dores, as lutas, o choro, mas um dia tudo isso vai acabar. Nós vamos cantar além do rio azul. Você que sabe, solte sua voz. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Quando eu canto, eu vejo que vai ser uma alegria ver os irmãos lá, mas primeiramente ver o Senhor, as marcas que Ele sofreu por mim e por você. As nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão.
Pai, obrigado, Senhor, porque essa promessa ainda vai se cumprir. Nós estaremos com o Senhor. Amém. Um lugar onde não há morte nem choro, vai ser um lugar de alegria, um lugar de poder rever o Senhor, primeiramente. As marcas que o Senhor sofreu, ó Deus, por mim, por cada irmão, por este mundo, por essas pessoas. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado por essa promessa tão maravilhosa, ó Pai, porque um dia estaremos com o Senhor. Agora, ó Pai, fale conosco. Fale, Senhor, toca nos nossos corações através da Tua palavra. Use o Teu servo e que as palavras que saírem da boca dele possam trazer edificação para a Tua igreja. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, o pastor tem a palavra. Nós vamos orar antes, beleza? Vamos orar antes. Vamos orar, Pai, que o Senhor abençoe a Helena e a capacite, Senhor, a ministrar no coração dos pequenos, e que a Tua palavra, Senhor, prospere no coração deles, que a semente do Senhor esteja nas suas vidas, e que no momento certo, meu Pai, eles venham a se arrepender dos seus pecados e conhecer o Senhor Jesus como seu Salvador, Pai. Ajuda a Tua filha, abençoa a lição de hoje e o momento que eles terão ali. Em Jesus nós pedimos ao Senhor e oramos. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, o livro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. O verso de número 18. Aliás, nós vamos ler a partir do versículo 1. Ah, sim, verdade. Vamos ler o versículo número 1 e os irmãos vão acompanhando. E eu vou ler até o 18. Diz assim: algumas Bíblias têm na frente, talvez a sua tenha, na frente dela uma palavra chamada Aleph. Talvez algumas de vocês tenham isso ou não. Aleph, né? Se você tem aí, no verso número, depois lá no verso número 4 tem uma palavra chamada Bet. Não sei se na sua Bíblia tem ou não, mas se você tiver, e se você não sabe o que é isso, é o alfabeto hebraico, tá? Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Dalet e assim vai, né? Então Aleph diz: eu sou o homem que viu a aflição da vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou de contínuo a sua mão todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e de trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Circunvalou-me e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele excluiu a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza.
e afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Abençoa, Pai, a tua palavra em nossos corações, Pai. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha alma, a minha esperança no Senhor. Essas são as palavras do homem chamado Jeremias. E esse homem Jeremias, para quem lê lá comigo o livro de Jeremias, capítulo 1, verso número 6, 1:6 de Jeremias, diz lá, 1:6, diz: então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Jeremias, ele é um profeta, um dos grandes profetas por causa do seu conteúdo. Jeremias, quando ele foi chamado, lembro quando eu fiz a exegese desse texto, né, que tive que fazer a tradução dele toda, ele fala aqui criança, mas Jeremias devia ter mais ou menos por volta de 14 a 16 anos de idade. Deus, quando chamou para ser um profeta, ele não tinha mais do que 16 anos de idade. Deus chamou ele, e Deus falou para ele, no verso número 5: antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. E aí Jeremias responde: ah, Senhor, eu não sei falar, porque ainda sou uma criança. E no verso número 7, Deus fala para ele: você não é uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, você vai, e tudo quando eu te mandar fazer, você vai fazer. Quem prega o livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio não, porque o que Deus manda fazer, o homem vai fazer. Deus é que manda, e o homem obedece, né? E Deus chamou ele, e é interessante, quando Deus ele fala para ele, e coloca diante dele, que ele iria cuidar de Jeremias. Aonde você for, onde eu te mandar, você vai, e eu sou contigo, e eu estarei com você. Jeremias, esse menino, então, de mais ou menos 16 anos de idade, ele tem uma tarefa muito difícil, igual os missionários que nós falávamos. A tarefa dele era pregar a palavra de Deus, e para que Israel, Judá, se convertesse. Ele foi enviado à tribo de Israel, Judá mais precisamente, né? Israel já tinha sido levado em cativeiro já há 100 e poucos anos antes, mas para fazer com que Judá se convertesse. Muitas vezes a palavra de Deus ela é pregada para muitas pessoas, mas muitas pessoas não se convertem. E de manhã a gente até falou isso lá em Morro Agudo. Muita gente ouve a palavra de Deus, mas não se converte. E Jeremias foi enviado então para pregar a palavra, para que Judá se arrependesse dos seus pecados. E ele andou naquela cidade, pregando, desde os seus 16 anos, pregando, e com seus 30 e poucos anos, pregando, e nenhuma alma se converteu. Se a gente fosse pensar, dizer sucesso de um ministério, Jeremias seria um profeta que não teve êxito nenhum. Ele não conseguiu sucesso. Mas aí a gente pode pensar, nossa, então Jeremias foi um fracassado, espiritualmente falando? Não. Ele fez o que Deus mandou ele fazer, e Deus mandou ele pregar, anunciar, falar.
quem a responsabilidade era do povo em ouvir e se converter. Mas o povo não quis isso. Jeremias, ele foi enganado várias vezes. Jeremias, ele foi preso. Jeremias, ele apanhou. Jeremias, ele foi encarcerado. Nabucodonosor quis cuidar dele, falando: eu vou cuidar de você, mas ele não quis, ele preferiu ficar com o povo, até que finalmente mataram Jeremias. Ele foi assassinado. Por quê? Porque ele foi fiel ao chamado de Deus. Ele pagou com a sua vida aquilo que Deus mandou ele fazer, anunciar. Mataram ele. E quem matou ele? O seu próprio povo. Por isso que Jesus diz que não há valor para o profeta da própria casa, porque vários profetas foram mortos pelo próprio povo de Deus. E Jeremias foi um desses, o homem morto, que pagou com a sua própria vida a obediência à palavra de Deus. Mas Jeremias também, ao pregar, ele falava, ele anunciava, mas também Deus fazia em paralelo várias coisas. Quando Nabucodonosor então cerca Jerusalém com os seus exércitos babilônicos, e Jeremias sempre falando e dizendo: arrependei-vos e se entreguem a... Primeiro ele falava: se arrependam para que não venham sobre vós a ira de Deus. Por que ele pregava? Ele pregava porque Israel vivia idolatria. Israel vivia adorando outros deuses, adorando a si mesmo, achando que Israel era, como diz lá em Laodiceia, rico. O povo de Deus já havia abandonado Deus. Israel estava longe de Deus. Israel falava de Deus, mas não vivia Deus. E se você ler o livro de Jeremias, você vai dizer: ensina-nos, ó Jeremias, o que nós devemos fazer, e nós faremos. Essa é a que Israel dizia. Mas quando Jeremias falava o que eles deveriam fazer, eles faziam totalmente ao contrário. Eles não obedeciam à palavra de Deus. Israel era orgulhoso. Israel estava vivendo em pecado. Israel estava longe de Deus. Deus então usa aquele homem para trazer Israel de volta. Mas Israel não ouve, Israel não escuta. Seria a mesma coisa de um pastor, por exemplo, que quer dirigir a sua igreja, quer levar a sua igreja até o Senhor de uma forma imaculada, pura, santa, uma igreja repreensível, mas as pessoas não escutam. Quantas mensagens se ouve, mas quantas pessoas permanecem nos mesmos erros? Quantas pessoas permanecem ainda errando nas mesmas coisas? E Deus cada vez mais vai ficando distante. Deus então pega mais duro em relação ao povo de Israel. É do povo dele. Mas ele então permite que Nabucodonosor venha para o sul, e aí ele começa, então ele passa por toda Samaria e cerca Jerusalém. Ninguém entra, ninguém sai. E aí a comida, as pessoas precisam comer, acaba o arroz, acaba o feijão, acaba o milho, acaba o ovo, a comida começa a acabar. E quando a comida acaba, o que eles fazem? Vamos comer os animais. Come os bois, come as ovelhas. Acabou de comer as ovelhas e bois, não tem mais. Então vamos comer os cavalos. E começa a comer os cavalos. Aí os cavalos também acabam. Aí então vamos comer os nossos próprios filhos. Mata os filhos e come os seus próprios filhos. Se matam e comem uns aos outros, para poder sobreviver. Mas Israel precisava de tudo isso? Não. Bastava Israel se arrepender e voltar a viver na presença de Deus, o Senhor deles.
Jeremias, ele vê tudo isso, ele presencia tudo isso ocorre ao olhar dele. Toda a situação que Israel passa, ele vê. E quando ele vê uma mãe matando o seu filho, isso não aconteceu apenas uma vez, aconteceu outras vezes também lá. E quando vocês vão ver lá no livro de Reis, fala isso, que uma mãe matou o filho, cozinhou, comeram, e no outro dia era para outra mãe matar o filho dela, para comer o filho dela, mas ela não quis dar, se escondeu. Aí ela brigou, falou, mas olha, está aí. Isto é uma mostra da desobediência. A desobediência traz uma consequência. Toda desobediência traz uma consequência. O pecado de Adão, que Adão cometeu, foi o quê? Um ato de desobediência. E pelo ato de desobediência, nós nascemos sob o pecado. Desobediência. Nós desobedecemos. Jeremias, ele vê tudo isso, ele enxerga tudo isso, e Jeremias, ele sente a dor de tudo isso. Por isso que no livro de Lamentações, quando ele chora, ele é conhecido como o profeta chorão, e você vê o sentimento dele, tudo aquilo que está nele. Ele começa lá a dizer, eu vi a aflição da vara do juízo de Deus, no versículo número 1 que nós lemos. Você pode olhar na sua Bíblia. Eu vi a aflição causada pela ira de Deus. Deus chegou duro, chegou matando. E aí Jeremias começa a dizer então que a vida dele, o viver dele, na obediência na palavra de Deus, foi uma vida dura. Não foi uma vida de bênçãos, não foi uma vida de alegria, não foi uma vida de flores, não foi uma vida de abundância. Não, Jeremias sofreu junto com o povo. Da mesma forma que o povo sofreu pelo ato de desobedecer, Jeremias sofreu pelo ato de obedecer. Sabe, nós somos privilegiados, porque nós podemos servir a Deus e nós não sofremos. E às vezes aquilo que parece ser sofrimento, né, no começo da palavra, hoje no culto, foi Deus é bom, né? Foi colocado isso. Deus tem sido bondoso conosco. E nós servimos a Ele, nós não sofremos. Nós não somos perseguidos. Nós não passamos fome. Nossa casa não é cercada. Nós somos abençoados por Deus. Mas Jeremias, ele mesmo obedecendo, no verso número 4, ele fala que ele ficou velho. Olha lá, ele diz, a minha carne ficou velha, os meus ossos estão quebrados. E ele começa a dizer, então, o sofrimento do trabalho dele. Puxa, Senhor, eu te servindo, pago todo esse preço? Pago toda essa dor? Pago todo esse sofrimento? Essa talvez seja a palavra dele, mas ele não fala no sentido de reclamar. Ele simplesmente abre o seu coração. Eu gosto de Jeremias. Duas pessoas que eu gosto. Uma, no Antigo Testamento, Jeremias. Ele é meu modelo no Antigo Testamento. E outra no Novo, Pedro. Porque são dois homens que mostram aquilo que eles são. Tudo aquilo que está no coração deles, eles colocam para fora. E ele diz, olha, o Senhor, nem as minhas orações Ele ouve. No verso de número, que diz aqui, 8, até as minhas orações Deus não escuta. Eu estou como que abandonado, eu estou como que largado, eu estou como que esquecido. Parece que Deus viajou e me deixou sozinho. Eu estou sentindo as dores.
eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou sentindo toda dor, parece que Deus está me maltratando, parece que Deus está me ferindo, parece que Deus me colocou nesse lugar e me deixou sozinho nele. E ele chega a dizer: até o meu povo zomba de mim. O meu próprio povo zomba de mim. E no verso número 15, ele expressa mesmo, né? Fartou-me de amarguras, encheu de amarguras, e me fez beber o amargo do absinto, fez beber daquilo que é amargo, daquilo que me faz mal, daquilo que prejudica, daquilo que me dói. Essas são as palavras do profeta chorão, o homem que sente as dores, e ele não tem medo de escrever isso, ele escreve isso, ele relata isso, tudo aquilo que está nele, ele coloca. Eu vejo o sofrimento, eu vejo a dor, eu vejo a falta de esperança, eu vejo o mal, eu vejo a ira de Deus derramada sobre o seu povo. E de fato, aí há uma destruição de Israel, e Israel só voltou a ser nação em 1948. Israel sempre sofreu por causa da desobediência. Ela sofreu com os assírios, depois sofreu com os babilônicos, depois sofreu pouco com os gregos, mas sofreu muito com os romanos, e aí com os romanos a terra ficou largada, e eles só voltaram para a terra em 1948, quase 2000 anos de sofrimento. Tito incendiou toda Jerusalém, matou um monte de judeus, e as pessoas perguntam: onde está Deus com o seu povo? Sentindo tudo isso, Jeremias, falando de todo o mal, e no verso 18 então talvez ele coloca o ponto final disso dizendo: a minha força acabou, cansei, acabou. O homem de Deus dizendo que acabou a força dele, e também ele diz: a minha esperança no Senhor não tenho mais. Ali Jeremias talvez tenha dito: chega, acabou minha força, acabou minha esperança. Sabe, muitas pessoas dizem isso, muitos crentes dizem isso, muitos crentes vivem isto, é isso que está escrito ali, como que a esperança acabou. Parece que a vida cristã acabou, a carreira cristã acabou, as lutas cristãs acabaram. E muitas pessoas dizem: chega, não aguento mais, estou cansado, estou machucado. Por quê? Por causa de coisas às vezes tão pequenas, coisas que, se compararmos à palavra de Deus, elas não têm significância nenhuma, são insignificantes, perto daquilo que esse homem viveu, perto daquilo que o Senhor Jesus viveu, perto daquilo que Davi viveu, perto daquilo que Moisés viveu. Esses homens superaram as suas dificuldades porque eles tinham esperança, eles acreditaram. O que falta na vida de muitos crentes é crer, é uma vida de crer, crer no meio de situações adversas. Todos vocês sabem que eu sou um pouco crítico quando nós cantamos: não olhe circunstâncias, não, não, não. Lembra daquele cântico? Não olhe circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor, né? Seu imenso amor, não é isso?
não me guio por vistas, alegre estou. No meu pensamento, muitas vezes, a gente é meio hipócrita quando canta isso, porque a gente olha assim circunstâncias, e as circunstâncias nos fazem parar. É verdade ou não? Coisas pequenas fazem a gente parar. Coisas insignificantes, perto daquilo que o Senhor viveu, fazem-nos parar. Coisas tão sem sentido, fazem que isso aconteça na vida de muita gente. Aqui, ó. E como a gente percebe isso? Por falta de fidelidade. Quando eles trocam as coisas de Deus pelas coisas dos seus próprios pensamentos. O grande problema de Israel foi trocar Deus. Tirou Deus como foco. E o que entrou no lugar? Os seus próprios pensamentos, as suas imaginações. Trocou a glória e o poder de Deus por aquilo que é humano, por aquilo que é carne, por aquilo que é os olhos, por aquilo que é orgulho, por aquilo que a gente chama de pecado. Jeremias vê tudo isso, ele luta contra tudo isso, mas a sua luta ela é em vão, ele não traz resultado nenhum, todo o seu trabalho foi em vão, nenhuma alma, nenhuma, ali. Quem sobrou disso foram mais ou menos 4.000 e poucos judeus que sobraram. O resto, a grande maioria foi morto. Nesses 4.000 e poucos sobrou Isaías, sobrou Daniel, sobrou Sadraque, Mesaque, Abednego, sobraram Esdras, Neemias, essas pessoas ainda pequenas sobraram. Eles foram lá para outros países, primeiro para a Babilônia, depois eles foram lá para o Império Medo, depois o Persa, depois de 70 anos voltaram, mas de uma nação, de um povo todo, 4.000 e pouco, e o que ficou na terra? Os pobres, os miseráveis. Quando Neemias volta, e Ageu fala sobre isso, depois Zacarias também, fala pouco sobre isso, os miseráveis ficaram, a pobreza, a terra arrasada. Mas muita gente fica nisto e vive isto. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Mas sabe, irmãos e irmãs, o que difere muitas vezes um crente de um outro crente é sua visão. E Jeremias ele muda, de repente ele dá uma mudança totalmente, ele dá uma curva, ele dá um retorno, ele mostra algo diferente. Ele vem chorando e de repente ele diz, no verso de número 19, ele diz: lembra da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. E no verso 20 ele diz: a minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. E aí ele diz, verso 21, disso me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. Sabe o que muda de uma pessoa para uma outra pessoa? Nós não somos iguais aqui, nós não somos iguais, nós não pensamos da mesma forma, nós não agimos da mesma maneira. Nós não somos um robô de uma linha de produção, nós somos seres humanos, homens, mulheres, que pensam diferente, que têm uma visão diferente de mundo, pessoas que veem as coisas de maneiras diferentes. Talvez você não pense como eu, ou eu não penso como você, mas Jeremias ele começa então a dizer: eu me recordo. Ele traz em memória aquilo que ele viu no passado. Talvez ele não trouxe em memória aquilo que ele sofreu, mas ele trouxe em memória o poder de Deus,
a presença de Deus, a figura de Deus. Sabe, irmãos, eu sei que, como Jeremias, muitos de nós sofrem dores. Eu sei que muitos de nós sofrem. O nosso sofrimento não é igual a ele, mas sofremos. Muitos de nós choram no escondido. Muitos de nós têm dores. Muitos de nós desanimam. Muitos de nós choram, lamentam, ficam tristes, amargurados. Sim, muitos de nós têm dores e sofrem dores. Mas as nossas dores, por mais que doa, ainda não são as dores que o Senhor sofreu pouco antes dele ser preso e morto. A dor de Jesus, ela foi tamanha que ele diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. A dor que o Senhor sofreu foi imensa. A dor que Jeremias sofreu foi imensa. E não foi uma dor de um dia, de um mês, de um ano. Praticamente Jeremias viveu a vida inteira sofrendo, dia após dia, sofrendo e vendo a corrupção, o pecado daquele povo, que aquele povo estava obcecado no pecado, um povo desobediente a Deus, e ele viu isso. Eu imagino que Jeremias olhava para dentro dele e falava: puxa, eu sou inútil, porque eu tenho falado, eu tenho pregado, eu tenho anunciado a ira de Deus e ninguém me ouve, ninguém me escuta, ninguém ouve a minha voz, ninguém ouve o meu clamor. Ao contrário, eles batem em mim para que eu me cale. As pessoas esbofeteavam Jeremias, as pessoas machucavam Jeremias, as pessoas colocaram Jeremias dentro de um poço seco, jogaram ele num buraco e deixaram ele lá para apodrecer. Jeremias, ele foi preso, davam para ele restos de comida. Por quê? Porque ele estava a serviço de Deus, e por ele estar a serviço de Deus, então ele merecia sofrer e se angustiar. O servo sofredor, Jeremias foi um servo sofredor, e ele pagou um alto preço por isso, do seu sofrimento. Mas Jeremias, em dado momento, no meio de todo daquela dor, no meio de todo aquelas coisas ruins, no verso 21, diz que ele então desperta e ele começa a se lembrar, se recordar na sua mente. Sabe, irmãos e irmãs, Jeremias encontra na mente dele uma resposta. Mas não é como Israel, que buscava na mente deles o que eles iam fazer. Jeremias encontra na mente dele a presença de Deus, aquilo que Deus fez, como Deus agiu, como Deus libertou aquele povo do Egito, abrindo o mar vermelho, dirigindo aquele povo durante o deserto, levando-os à terra de Canaã durante 40 anos. Talvez Jeremias lembrou quando Deus usou juízes para libertar Israel das opressões de Moabe, Edom, filisteus. Talvez Jeremias lembrou quando Davi derrotou Golias. Talvez ele tenha lembrado quando foi inaugurado o templo, a glória de Israel. Talvez ele lembrou de todos os benefícios que Deus fez ao seu povo ao longo do tempo.
ao longo da história. Talvez ele lembrou dos livramentos de Ezequiel, os livramentos de Josias. Talvez ele tenha se lembrado de tudo isso. O que acontece é que Jeremias tem na mente uma história. Ele tem na mente algo que faz uma diferença. E a diferença é que quando ele lembra de Deus, nasce nele a esperança. Isso muda. Sabe, irmãos e irmãs, como disse, todos nós temos lutas. Eu não sei, como crente, às vezes eu me pergunto, onde está a nossa esperança? Onde está a nossa fé? Onde está o nosso crer? Onde está o meu caminhar? Quem é a minha força? Quem é a minha esperança? Quem é meu porto seguro? A quem eu confio? A quem eu me entrego? Porque quando eu olho para um lado, quando eu olho para o outro, eu vejo muitas pessoas parando no verso de número 18. Pessoas que caminhavam bem pela fé, caminhavam na fé, acreditavam na fé, viviam pela fé, mas a fé acabou, não tem mais fé, não há mais esperança. Eles não acreditam mais no poder de Deus, eles não acreditam que Deus é um Deus de milagres, eles não acreditam que Deus pode mudar situações, e eles desistem. E sabe como você percebe isso? Quando eles começam a trocar as coisas de Deus pelas coisas deles próprios, quando eles acham respostas em si mesmos e não buscam respostas em Deus. Aí começa a morte da fé, aí começa a destruição da esperança, porque eles começam a buscar em si próprios as respostas para as suas perguntas, para os seus questionamentos, achando que eles mesmos sabem escolher, achando que eles mesmos sabem as respostas para as suas lutas. Esse é o nosso problema. Agora, generalizando, esse é o problema humano. A esperança para muitos está nos políticos, a esperança para outros está nas tecnologias, a esperança para outros está nas drogas, para outros nas bebidas, para outros no roubo, para outros no prefeito, para outros nos amigos. Onde está a sua esperança? O que me preocupa é que Israel trocou Deus pelos pensamentos. Adão fez isso também. Adão trocou Deus por uma desobediência. Entre Deus e a desobediência, ele escolheu desobedecer. Israel, entre Deus e obedecer, Deus preferiu desobedecer. O que eu vejo hoje nas igrejas, ou na igreja de Cristo, do Senhor, são irmãos que desobedecem também. Mas desobedecem no quê? Quando eles trocam Deus por outras coisas. Eu não sei se eu estou quadrado, eu não sei se sou um quadrado, sabe quadrado? Eu fiz nesse mês de março completo meus 43 anos de conversão, me converti em março de 1982, 43 anos de lutas, tive altos, tive baixos,
Passou pela minha cabeça 1, 2, 3 vezes largar uma coisa chamada igreja. Eu não quero saber mais de igreja. Me desiludi com a igreja. Me desiludi com esses crentes falsos, duas caras, crentes mentirosos, crentes ladrões, crentes que falam uma coisa e vivem outra. Você já deve ter visto isso por aí também. Já deve ter visto isso. Crente que fala palavrão, crente que Deus para ele fala que é crente, mas não vive uma vida de santidade. Já deve ter visto isso por aí. Me desiludi. Não vou mais para a igreja. Não vou mais para a igreja. Não quero ir para a igreja. O pessoal é falso, hipócritas. Cantam com os lábios, mas não oram, não adoram com seus corações. Pensei isso muitas vezes. E ministério então? Vou largar esse trem aí. Vou largar o ministério, vou deixar o pastorado. Gente, a gente faz, parece que a gente faz, quanto mais faz, mais o povo mais falha. Quanto mais ensina, o povo mais erra. Parece que eu estou perdendo tempo. Quanto mais você prega, mais as pessoas parece que não te escutam. Me lembra Israel. Mas para que ser pastor? Para quê? Cada um faz o que quer. Quando as coisas chegam, as pessoas já tomaram decisão, nem consultam a palavra e nem consultam o seu pastor. Hoje o pastor, eu acho que ele vive é mais fácil hoje ser pastor, porque ninguém procura pastor. Todo mundo já sabe as respostas. Todo mundo já sabe o que fazer. Para que pastor? Para dizer que tem? Para quê? Não precisa. Para pregar à noite? Qualquer irmão pode pregar. Para que pastor? Para que líder? Para quê? Eu faço aquilo que está nas minhas imaginações. Eu sei muito bem o que fazer. Eu sei as minhas escolhas. Eu não preciso de ninguém dizer o que eu preciso fazer. Nem Deus, nem a palavra, nem o pastor da minha igreja. Por quê? Troca Deus. Jeremias, ele trouxe na memória aquilo que ele vivia. Sabe o que marca Jeremias? É que Jeremias teve experiências com Deus. O que você tem na sua mente de história com Deus? De história. Por que eu não desisti de igreja? Por que não me tornei um desigrejado? Por que não desisti do ministério? Sabe por quê? Porque eu trago em memória. Eu trago em memória. Eu não trago em memória o que os homens me fizeram. Eu não trago em memória o que as pessoas pisaram na bola comigo. Eu trago em memória a bondade de Deus. Eu trago em memória o homem pecador que eu era, aquele jovem pecador que eu era, aquele jovem que foi para a igreja com um maço de cigarro no bolso, aquele jovem que foi na igreja que tomava cachaça em todo boteco, aquele jovem que ia para o inferno, aquele jovem que estava preso em pecados. Esse era eu era aquele jovem que estava destinado a ir para o inferno. Eu era aquele jovem que ninguém dava a mínima. Eu era o jovem que Satanás queria me arrastar para a destruição. Mas sabe o que aconteceu? Deus veio ao meu encontro e Ele me salvou, e Ele me fez uma nova criatura. Ele mudou a minha vida, não fui eu. Tudo que é bom em mim é graças a Deus. Se há alguma coisa boa em mim, foi Deus e o Espírito Santo de Deus que tem me moldado, me transformado. E tudo que é mal em mim, que há bastante coisa ainda, é a minha carne. Esse sou eu. Eu trago em memória, irmãos, quando eu penso em desistir,
Eu lembro do sacrifício que Cristo fez por mim. Eu poderia pecar, eu poderia muito bem dizer: irmãos, chega, eu vou para o boteco, eu vou me prostituir, eu vou fazer o que eu quero, eu vou viver a minha vida. Eu poderia fazer isso? Eu poderia fazer isso, mas eu não faço isso porque eu trago em memória o que o Senhor fez na minha vida, e Ele pagou um alto preço para que eu estivesse aqui hoje. Ele é a minha esperança. A minha esperança não está no homem, a minha esperança não está no braço da carne, a minha esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. Deus, Ele me amou, e Deus, Ele me ama, e Deus cuida de mim. E nos momentos que eu passei de dores e de aflições, Ele foi meu socorro. Nas 2 vezes da cesta básica, Ele foi meu socorro. Quando nós quebramos o carro lá, né, furou o pneu lá naquela estrada à noite, às 11 e pouco da noite, o irmão foi embora. O irmão foi embora, né? Confia no crente para ver o que vai dar. O irmão foi embora, largou nós lá no meio do nada, eu, minha esposa e meus 2 filhos, mas Deus não abandonou. Deus é tão bom que mandou logo 2 viaturas da polícia rodoviária, não foi? Logo 2, não foi nenhuma, mandou 2. Tudo bem que levei uma bronca do guarda, mas o Senhor me protegeu ali, o Senhor sempre me livrou. Se eu estou aqui hoje, é pela graça e pela misericórdia de Deus, porque eu sei tudo que Ele fez para que eu pudesse estar aqui. Eu sei tudo que Ele sofreu para que eu pudesse estar aqui. Eu não entendo porque nós trocamos a igreja de Deus por coisas tão pequenas. Parece que nós estamos ajuntando tesouros na terra. Lembra quando Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Lembra desse texto? E as demais coisas vos serão acrescentadas? Irmão, o que você tem buscado em sua vida? O que você tem buscado em sua vida? Riqueza? Trabalho? É isso que vai agradar a Deus? É isso que agrada a Deus? É isso que você vai apresentar a Deus? Senhor, eu não fui na igreja porque fui fazer hora extra, ou simplesmente não fui na igreja porque eu estava passeando. Senhor, não fui na igreja porque, eu não sei, eu sou quadrado, eu sou bitolado. Porque para mim, Deus vem em primeiro lugar em todas as coisas, e Ele vem antes da minha família. Porque se eu colocar minha família em primeiro lugar, eu não estou amando a Deus sobre todas as coisas. E isso marca a lembrança de Deus. Eu poderia ter casado com uma mulher do mundo, poderia ter escolhido uma mulher do mundo, eu poderia ter vivido no mundo, mas eu sempre dizia e sempre pensava: eu nunca vou ter jugo desigual, nunca. Por quê? Porque eu vou querer ir para a igreja, a mulher não? Eu vou querer levar meus filhos para a igreja, a mulher não vai deixar? Eu tenho que confiar em quem? Em Deus, porque Deus vai prover. E Deus me deu essa lindeza, cada dia mais bonita, né? Chegando perto da, cada dia que vai ficando mais velha, né? Estamos chegando perto de 70, né? E essa lindeza, ficando mais linda ainda do que era. Lembra como a gente era? A gente era, né, bem novinho, né? Eu trago em memória, aliás, eu me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança.
A minha esperança é o Senhor. Mas sabe, a experiência com Deus, a experiência que você tem ou não tem, é o que vai determinar, muitas vezes, quem você busca, quando você precisa. Ou vai determinar, se você vai dizer, não quero mais, cansei, deixa, não quero, está muito doído, está doendo demais, não, isso não é mais para mim, eu não quero mais isso. Eu já ouvi coisas tipo, ô pastorzinho, fica no teu lugar, que quem manda aqui sou eu. Já ouvi isso. Já vi pastor querendo me prejudicar, já vi isso. Já vi pessoas levantando falso testemunho, já vi isso. Onde? Não é do mundo, é dentro da igreja. Já vi pessoas não pagando aquilo que era para receber, dizendo se vira, dá seus pulos. A gente não tem ideia de quanto a gente sofreu ao longo dos anos, mas a minha esperança ainda é o Senhor, e eu lembro dele. Por isso que ele diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor na minha vida não têm fim. Eu acho que é isso que marca um crente de um outro crente. Eu acho que é isso que marca um crente derrotado, que já desistiu, que busca na ilusão dos seus pensamentos, achando que deixar as coisas de Deus vai resolver os seus problemas, achando que vir à igreja vai resolver seus problemas familiares, seus problemas financeiros, seus problemas etc e tal, trocando a igreja de Deus pelas coisas dele. Acha que vai resolver? Daqueles que creem, não, porque aquele que ama a Deus, aquele que ama a vida, perdê-la, em amor por Ele. Eu escolhi servir o Senhor, eu escolhi deixar muitas coisas para trás, por amor a Ele, porque aquele que quer ganhar, tem que perder. E eu perdi, e eu vivo perdendo, perdo para as minhas vontades, perdo dos meus projetos, perdo dos meus planos, perco das coisas que eu amo, perco das coisas que eu adoro, perco das coisas onde eu gostaria de estar, eu perco todas essas coisas, por amor a Ele, e Deus sabe disso. Por isso que existem pessoas que trazem Deus em sua mente, no seu coração, dizendo: nada vem antes do Senhor na minha vida, nada tira o Senhor do primeiro lugar da minha vida, nem minha esposa, nem meus filhos, nem o trabalho, nada tira Deus da minha vida. Deus vem em primeiro lugar sempre. Eu escolho Deus. Tem uma música lá qual é o nome dele? Thales. Ele canta isso, né? Mas ele não viveu isso. Por isso que eu falo da hipocrisia, né? Ele cantou muitas vezes, eu escolho Deus, né? Mas não viveu isso. Mas pela misericórdia, irmãos, eu encontro em Deus tudo aquilo que eu preciso. Eu encontro em Deus as misericórdias. E sabe de uma coisa que é engraçado? Se não for triste, Deus faz prosperar o caminho dos justos. Quando você perde, na verdade, você está ganhando. Sabe por que muitas pessoas sofrem ou passam situações complicadas? Por serem infiéis. Quando é infiel, Deus não abençoa. Deus nunca vai premiar a infidelidade. Deus nunca vai premiar aquele que escolhe a si mesmo primeiro, porque aquele que busca o Senhor, Deus abençoa e faz prosperar o seu caminho. Jeremias sofreu, mas eu tenho certeza
de que ele está na glória e Deus está cuidando dele lá nos céus. E eu tenho certeza que quando Deus olha para Jeremias, ele vê uma pessoa fiel, um homem fiel, que obedeceu e entregou a sua vida a Deus em obediência a Ele. Termino dizendo que nós sempre temos o poder de escolher. Nós podemos escolher você mesmo. Posso escolher os meus próprios pensamentos, meus próprios imaginações, como Israel fez. Eu posso fazer o que eu quiser. Pode. Você pode querer o que você quiser. Sim, você pode. Eu quero. Sim, não tem problema. Você quer? Beleza. Eu posso fazer isso. Você pode. Eu quero. Tudo bem. Eu vou fazer. Faz. É uma escolha. Mas você pode também escolher: Senhor, eu vou te amar, e a minha vida é para o Senhor. Eu vivo para Deus, e eu vou buscar Deus em todas as oportunidades da minha vida. Eu vou buscar e vou estar diante do Senhor. E toda vez que eu tiver que escolher entre o Senhor e as coisas do mundo, ou as minhas coisas, eu vou buscar o Senhor, com toda a minha fragilidade que eu tenho, com todas as limitações que eu tenho, com todas as lutas que eu tenho, como todos têm, mas escolhemos servir o Senhor. Então aquilo que Josué diz: eu e minha casa serviremos o Senhor, lembra disso? Josué lhe diz: eu escolhi servir o Senhor. Então, se depender de mim, eu nunca vou deixar a cadeira vazia. Por quê? Porque eu trago em memória o que Deus fez na minha vida. E o que eu trago na minha vida não deixa eu deixar a cadeira vazia. Porque, acima de tudo, Deus é mais importante do que qualquer pessoa e de tudo aquilo que eu penso. Por isso que existem crentes e crentes. Por isso muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, eis-me aqui. Estou aqui, ó. Não te conheço. Não te conheço. Por isso que Jesus disse: o caminho que leva para os céus, ele é bem estreito, mas o caminho que leva à perdição é bem largo, e todos fazem o que quer. É isso que muda a vida das pessoas, e isso vai trazer a consequência futura, como trouxe para Israel. É só esperar, senta e espera, que vai vir a conta vem, porque Deus não se deixa enganar. Aquilo que o homem semear, aquilo que você semear, você vai colher. Isso não é ameaça, é a lei da semeadura. Pensa bem o que você está fazendo, porque isso vai trazer consequência futura. Qual? Eu não sei, mas um dia todos vão prestar contas, uns para a vida eterna e outros para a maldição. Qual caminho escolhemos? E não adianta dizer com a boca, temos que dizer com o nosso coração e com a nossa vida, para a glória dele. Pai, obrigado pelo tempo, pela tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, é bênção, é mel, é leite, é alimento, é esperança, é paz, é amor, é cuidado. A tua palavra é exortação, a tua palavra acalma, a tua palavra anima, a tua palavra ensina, a tua palavra é bênção. Obrigado, Deus, por existir a tua palavra. Obrigado, Deus, porque trazemos em memória 43 anos de relacionamento com o Senhor. Eu lembro de tudo que o Senhor fez comigo.
Eu lembro de tudo que o Senhor fez na minha vida. Eu lembro de todos os momentos que o Senhor enxugou as minhas lágrimas. Eu lembro, Senhor, de todos os momentos que o Senhor me levantou quando eu caí. Eu lembro quando o Senhor me deu, Pai, bênçãos, quando o Senhor me abriu portas. Eu lembro, Senhor, do Senhor ter colocado pessoas na minha vida quando mais precisei. Eu lembro que o Senhor cuidou de mim quando eu passava pelo vale da sombra da morte. O Senhor estava ali comigo. Eu lembro quando o Senhor me corrigiu, quando o Senhor veio com a tua vara e me corrigiu. Eu lembro quando o Senhor me amou primeiro. Eu lembro das tuas misericórdias na minha vida. Eu lembro do teu cuidado. Eu lembro, ó Deus, do teu grande amor. Eu lembro da morte do Senhor no Calvário para me levar diante do Senhor. Eu me lembro quando o Senhor me converteu. Eu me lembro quando o Senhor falou comigo. Eu me lembro quando o Senhor me levou para Rio Preto e me fez passar por toda aquela situação. Eu me lembro quando me senti rejeitado, quando me senti inútil, quando me senti doente, mal, e o Senhor me consolou. Eu me lembro dos momentos mais difíceis da minha vida. O Senhor em nenhum momento me abandonou, mas o Senhor me ajudou, o Senhor me sustentou, o Senhor me guardou. Eu me lembro, e quando eu me lembro de todas essas coisas, eu lembro que as tuas misericórdias é a razão de eu estar aqui ainda. É pelas tuas misericórdias que eu estou aqui. É pelas tuas misericórdias que eu ainda vivo. É pelas tuas misericórdias que eu dou graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem me dado. E o Senhor tem cuidado de mim. Obrigado, Senhor, porque sem as tuas misericórdias eu não teria esperança, e se eu não tenho esperança, eu já estou morto. Obrigado, Deus. Abençoa a vida dos meus irmãos, e que a tua palavra prospere nos nossos corações, em nome de Jesus eu oro e aqui te agradeço, amém. Que Deus abençoe. Vamos cantar? Amém. Glória a Deus pela palavra. Nós vamos colocar de pé, vamos terminar cantando. Único, Deus é o único que merece o nosso louvor, a nossa adoração. Que nós possamos lembrar daquilo que Ele tem feito por nós. Único. Está marcado em mim, na sombra de tuas asas eu estou.
Sem tua presença não sei viver, não existe nada além de ti. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o único que nós temos para adorar, engrandecer, te exaltar por tudo que o Senhor fez por nós. É isso que deve trazer a nossa mente, a nossa memória. O Senhor é o único. Por isso, ó Pai, que nós devemos, como foi pregado, olhar para frente, seguir, porque o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, nos deu vida e vida eterna. Louvado seja o Senhor. Obrigado por este culto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou aos nossos corações. E ao ir para os nossos lares, possamos ser guardados, amparados pelo Senhor. Nos dê uma boa semana. Nos leve em paz, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.